Olá pessoal, eu sou Marcos Araújo, técnico em celulares, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu estou com o Moto G2 aqui, que chegou de um cliente. O cliente deve ter um pouquinho de conhecimento. Ele pediu para trocar o conector de carga. Porém, quando eu fui abrir o aparelho para trocar, eu vi que a placa estava bastante danificada na parte do conector. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês repararem aqui no conector, em volta, a placa está bastante queimada, está com um pouquinho de bolhas, está bem danificada. Na parte dos contatos do conector, fica mais visível as bolhas na placa, as partes queimadas, olha aqui. Vocês conseguem ver que a placa está bem danificada. Também na parte dos pinos, todos arrancadas as trilhas. Pessoal, quando o celular tá assim, a placa danificada desse jeito, na parte do conector, geralmente se dá como perdido. E a maioria das assistências técnicas, elas condenam o aparelho, condenam a placa por causa disso. Algumas porque não tem uma solução, outras porque, ainda que tenha a solução para isso, tem uma demanda às vezes muito grande, não tem tempo para fazer esse tipo de trabalho, porque é um trabalho demorado de fazer. Então o que eu quero mostrar para vocês é que quando esses aparelhos chegam aqui na nossa assistência técnica, tem solução, a gente dá um jeito. Não que a gente tenha pouca demanda de serviço, mas a gente separa ele e fala para o cliente, a gente não dá prazo de entrega para o cliente, a gente pega um contato do cliente, um número de telefone, e quando tiver pronto o serviço, aí a gente avisa para o cliente, para ele poder vir retirar o aparelho. Então a gente faz esse tipo de serviço porque a gente não dá prazo de entrega. Tem clientes que chegam a esperar quase um mês para poder pegar uma placa dessa, porque a gente vai fazendo os outros serviços, e esse serviço, como demanda mais tempo e paciência e cuidado, então a gente vai deixando por último mesmo, mas a gente deixa o cliente na esperança de que tem conserto. Então vamos lá, o que eu fiz aqui nessa placa, pessoal? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ver se a câmera pega um foco. Eu soldei o conector de carga, eu arranquei a perninha de trás desse lado do conector para ficar melhor o serviço para fazer. Eu soldei o conector na placa normalmente. O aterramento aqui não estava com a trilha quebrada, somente o positivo e as partes do USB. Eu peguei um fiozinho, aquele fio mais fino que tem para trabalhar com eletrônica mesmo, e eu soldei esse fio direto na perninha do conector de carga. Aí eu fiz essa leve curva aqui para desviar dos componentes e mandei ele para cá. Vamos virar o lado da placa. Então, pessoal, desse lado aqui temos esses contatos. Esses contatos representam os pinos do conector. O positivo do conector, que está lá do outro lado, ele vem para cá, para esse pino. E aí o que acontece? Então eu soldei o conector, soldei o fio direto na perninha do positivo do conector, mandei esse fio lá para o outro lado e soldei esse fio nessa bolinha aqui, nesse contato, que é o positivo. E aí, como a carga do aparelho não estava chegando do outro lado, ele também está com problema no gerenciador de carga, no gerenciamento de carga. Então, o que eu fiz? Do outro lado, eu soldei o conector. No conector, eu soldei o fio direto no pino positivo. Mandei para esse lado. E daqui, eu soldei um outro fio que vem aqui, ó. Vocês podem ver o fio aqui, ó. Podem ver o fio preto aqui. Soldei esse fio. Acompanhei o desenho da placa. Mandei esse fio por aqui, e esse fio tá indo lá nessa bolinha aqui, ó, que é o positivo do conector de bateria. Aqui é o conector de bateria, esse é o pino positivo, esse é o pino negativo. Esse pino positivo é o mesmo que essa bolinha aqui, onde eu soldei. Então, chegando energia aqui, chega na bateria para poder carregar. No meio do caminho desse fio, daqui até aqui, no meio do caminho, eu coloquei essa peça aqui. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu só pegar um foco. Eu coloquei esta peça aqui, ó. Conseguem ver? Coloquei essa pecinha. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês o porquê dessa adaptação e como ela funciona. Vamos lá, eu vou tentar desenhar a placa aqui.
Então pessoal, agora eu vou explicar para vocês como que funciona essa adaptação. O que eu fiz? Do outro lado da placa está o conector e seus pinos, que são 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pinos. Como aqui o negativo estava funcionando, então eu não precisei fazer nenhuma adaptação. Mas quando também todas as trilhas estão quebradas, é só eu, depois que soldar o conector, colocar um pouquinho de estanho nessa perninha negativa do conector e juntar esse estanho com a perninha do conector, que a perninha do conector também é negativa. Agora, para funcionar o positivo e o aparelho poder carregar, então eu fiz o seguinte: depois de soldar o conector, eu soldei o fio direto na perninha do positivo do conector e mandei ela lá para o outro lado. Então eu joguei o fio lá para o outro lado da placa. Agora, já nessa parte da placa, o fio que veio lá do outro lado, eu soldei nessa bolinha aqui, certo? Que é o positivo. Quando entra a carga no conector, a carga chega aqui nessa bolinha, o positivo chega nessa bolinha. Então, dessa bolinha, eu peguei um outro fio, acompanhei o formato da placa para ficar melhor. Eu passo aqui por cima da placa, tá? O fio fica melhor. E mando esse fio lá para o conector da bateria, que é como se fosse uma ligação direta para poder carregar o aparelho. Não tem como eu soldar direto no conector positivo da bateria. Então eu vou procurar essas pontas de teste aqui, ó, essas pontas de teste, e vou ver qual que é o positivo dessas pontas de teste aqui. E testando, você vai ver que nesse caso o positivo, aqui é o positivo e aqui é o negativo. Você vai ver que o positivo está nessa bolinha aqui, na primeira. Então esse fio eu peguei ele e mandei lá para o positivo, soldei. A carga vai entrar pelo conector, vou fazer um raiozinho aqui. A carga vai entrar pelo conector, vai passar pelo pino positivo do conector, vai vir por esse fio que vai lá para o outro lado da placa, que é esse lado aqui. Então vai vir aqui, vai soldar nesse pino. Desse pino eu mando esse fio por aqui, que vai lá no conector da bateria, no positivo, ou seja, é uma ligação direta. Então a carga vai direta e vai carregar a bateria. Agora tem alguns poréns que precisa ser observado e precisa ser respeitado. Quando eu comecei a fazer essa adaptação, eu fazia simplesmente assim. Mas depois eu fui aprimorando e vi que tinha outras possibilidades. O que eu aconselho a fazer? Existe uma peça na eletrônica chamada diodo. Diodo é uma peça usada em qualquer circuito eletrônico. Qualquer placa eletrônica tem um diodo. E existem vários tipos de diodo. O diodo que eu uso é o diodo SMD, que é o diodo pequenininho que tem em placa de celular mesmo. Tem até algumas frontais de celular. Tem em flex de carga de celular. Então esse diodo encontra facilmente em placa de celular. O que acontece? Eu retiro um diodo de qualquer placa, de qualquer circuito, e coloco no meio do caminho desse fio. Qual que é a função desse diodo? Eu vou explicar. O diodo é essa pecinha aqui, que é a que eu mostrei no vídeo, que estava no meio do caminho aqui. Essa pecinha quadrada, ela tem uma perninha aqui e outra perninha aqui. Um lado é positivo, o outro é negativo. O que acontece? A função do diodo é o seguinte: a função do diodo é fazer com que entre carga por um lado e essa carga saia pelo outro lado, porém em uma só posição. Essa carga entra por aqui e sai por aqui, mas não é possível que ela entre por aqui e saia por aqui. Por que eu fiz essa adaptação de colocar o diodo? Justamente porque, colocando esse diodo aqui no meio do caminho, o que vai acontecer? A carga que vai entrar pelo conector vai vir pelo fio e vai passar pelo diodo, vai seguir pelo fio e vai vir até o conector da bateria, ou seja, fazendo com que a bateria seja recarregada. Mas não vai permitir que a carga da bateria, porque digamos que aqui é o flex da bateria, certo? Aqui é o flex da bateria, que é encaixado aqui. A bateria também tem carga. Então, se eu deixar sem esse diodo, vai dar um conflito, porque a bateria, quando conectada
aqui, a bateria, quando conectada aqui, ela vai mandar carga de volta pelo fio, certo? Por que eu coloco esse diodo no meio do caminho? Porque a bateria, ela também tem carga. A bateria também tem carga. Então, quando essa bateria está conectada aqui, tanto vai entrar energia pelo conector de carga, que vai passar pelo fio e vai vir para a bateria, como também a própria carga da bateria vai correr por esse fio. Então é como se a corrente estivesse indo e ao mesmo tempo voltando. Isso dá um conflito. O aparelho vai mostrar o raiozinho carregando e não carregando. Ele vai ficar acendendo e apagando o raiozinho, justamente por esse conflito que vai dar. Porque está entrando carga e ao mesmo tempo a carga está voltando. Então, mesmo quando está sem o carregador, o celular vai mostrar que está carregando. Ou vai ficar com o raiozinho aceso direto, ou vai ficar piscando e apaga, piscando e apaga, por causa desse conflito. Essa é a função do diodo. A carga vai entrar pelo conector, vai passar pelo diodo, vai seguir pelo fio e vai vir e entrar na bateria, ou seja, vai carregar a bateria. Mas a carga da bateria não vai voltar pelo fio e vir para essa parte aqui, é onde causa o conflito. Então o celular vai ficar parecido com o original. Agora eu vou explicar para vocês o porquê dessa adaptação. Essa adaptação não foi feita somente porque os pinos daqui estavam quebrados. Porque quando os pinos daqui, no caso aqui os pinos, estão quebrados, a gente pode fazer essa mesma adaptação aqui, só mandando o fio até aqui. Porque daqui até chegar na bateria, a própria placa se encarrega de fazer esse serviço. Porém, no caso dessa placa, ela está com problema no gerenciamento de carga. Mesmo que eu mandasse do pino do conector até aqui, não ia chegar no conector da bateria, e não chegou, porque estava com problema no gerenciamento de carga. Ou seja, no meio do caminho existe algum problema que impede que a carga chegue até a bateria. Justamente por isso que a gente faz essa ligação direta, eliminando o gerenciamento de carga. Em alguns casos, quando dá problema no gerenciamento de carga, não aparece o raiozinho quando você conecta o carregador de forma alguma, né? E em alguns casos aparece o raiozinho de como se o celular estivesse carregando, mas não carrega. Por quê? Como há um problema no meio do caminho, a carga não chega completa aqui na bateria. Chega muito menos do que deveria chegar, então a bateria não carrega, mas o raiozinho aparece. Nesses casos é melhor ainda para fazer essa adaptação, porque significa que mesmo não chegando carga suficiente para carregar a bateria, quando conecta o carregador, aparece no celular o raiozinho, mostrando que o celular está carregando. Essa é a melhor hipótese de fazer a adaptação, porque quando nós fazemos essa adaptação, o celular continua mostrando o raio quando conecta o carregador. Então, após fazer essa adaptação, ele fica quase que como original. Por quê? Porque quando você conecta o carregador, o celular mostra o raiozinho que está carregando, e por causa da adaptação, realmente o celular carrega. Porém, se a placa tiver com defeito no gerenciamento de carga, a ponto de não mostrar o raiozinho, também não tem problema, porque de qualquer forma é uma ligação direta. Então a carga vai entrar e vai chegar na bateria. De qualquer forma a bateria vai estar carregando. O que precisa é ser explicado para o cliente, né? Quando não aparece o raiozinho, explicar para o cliente que mesmo não aparecendo, a bateria está carregando porque foi feita uma ligação direta, né? E quando aparece o raiozinho, precisa ser explicado também que o aparelho está com adaptação na placa. Então, pessoal, essa é a adaptação que eu queria mostrar para vocês. É uma forma de você não perder o serviço e uma forma também de o cliente não perder o aparelho. Às vezes o cliente não está tendo condições de trocar de aparelho, comprar um aparelho novo, ele gostaria de arrumar esse, então é uma possibilidade que a gente dá para o cliente. A gente explica antes para o cliente como que vai ficar o aparelho, como que pode ficar, e pergunta se ele quer fazer. O que o cliente sempre pergunta é: mas vai funcionar? Vai carregar? Aí você pode afirmar para o cliente que vai carregar sim, porque funciona.
O grande detalhe, pessoal, que a gente não deve esquecer de explicar para o cliente, nunca deve esquecer, é o seguinte: o gerenciamento de carga, ele também tem a função de, quando a bateria recarrega 100%, esse gerenciador de carga, ele impede que continue entrando carga na bateria quando a placa está original e funcionando corretamente. Já com essa adaptação, não há nada que identifique que a bateria chegou em 100% e corte essa carga. Então, mesmo que a bateria chegue em 100%, se estiver com o carregador ligado, vai continuar mandando carga para a bateria, mesmo ela tendo chegado em 100%. Então, o que a gente indica é o seguinte: que você avise para o cliente que o tempo de carregamento agora é menor, porque agora, com essa adaptação, o celular carrega mais rápido, a carga chega de forma mais precisa na bateria. Então, o celular carrega mais rápido. Eu recomendo para os meus clientes que deixem o celular carregando de 3 a 3 horas e meia a no máximo 4 horas. Não deixe mais do que isso e não deixe carregando durante a noite toda, como é de costume fazer. Essa é a nossa adaptação, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado, espero que você goste do vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus.